Meu nome é Francesca Sancler, tenho 36 anos e trabalho avaliando riscos. Numa sexta-feira à noite, em julho, eu estava na varanda da casa dos meus pais, em New Haley, segurando uma caixa de tortinhas de maçã feitas à mão. Eu realmente acreditava que minha mãe finalmente queria se desculpar comigo. Até olhar pela janela da sala de jantar e ver 3 homens de terno sentados ao lado da minha irmã. Havia documentos jurídicos espalhados pela mesa, ao redor do assado que minha mãe tinha preparado, como se fossem parte da decoração. O que minha irmã disse quando me sentei naquela mesa foi cruel. 10 minutos depois, o que meu marido colocou diante de todos acabou com aquela encenação. Quando o gelo finalmente derreteu na jarra de chá, 2 daqueles advogados mal conseguiram chegar aos carros rápido bastante. Mas, para entender aquela noite, precisamos voltar 4 meses, até um envelope creme e uma cobrança de $45.000 com o meu nome. 4 meses antes, era março, e, por fora, minha vida parecia bem simples. Eu trabalhava como analista sênior de riscos em uma empresa de resseguros em Midtown Manhattan. Já fazia 13 anos que eu trabalhava em um cubículo de canto, com vista para uma garagem. Meu trabalho era analisar desastres no papel antes que eles acontecessem no mundo real: enchentes, incêndios, processos, fraudes. Depois de tanto tempo nessa área, você aprende a manter a calma. Os números não gritam. Eles simplesmente ficam ali, mostrando a verdade. Eu morava no Upper West Side com meu marido, Nathan Cole. Estávamos casados havia 4 anos, ainda não tínhamos filhos e tínhamos um radiador que parecia ter vontade própria. Minha família morava a 40 minutos dali, em New Haley, e acreditava que Nathan era apenas um funcionário contratado por alguma empresa no centro da cidade. Era só isso que eles perguntavam. Então era só isso que sabiam. E eu nunca fiz questão de corrigir essa impressão. Logo você vai entender o motivo. O que minha família sabia muito bem era a minha faixa salarial, quando eu recebia bônus e, principalmente, o meu costume de dizer assim. Quando o telhado da casa dos meus pais desabou, 6 anos antes, fiz uma transferência de $9.000 antes mesmo de eles terminarem de colocar a lona. Quando minha irmã mais nova, Tiana, precisou pagar os 2 últimos anos da faculdade, eu tinha 27 anos, estava havia 4 anos na carreira e paguei tudo sem que precisassem me pedir 2 vezes. Quando os assuntos da minha avó Ruth precisaram de alguém para cuidar da parte administrativa, adivinhe quem apareceu nos documentos? Na família Sancler, eu já tinha recebido um cargo muito antes de Manhattan me dar um oficialmente. Eu era a responsável. Durante muito tempo, achei que aquilo fosse um elogio. Foram necessários um anel de noivado, uma cobrança e uma sala de jantar cheia de advogados para eu descobrir o verdadeiro significado daquele título, um endereço para mandar contas. E a primeira cobrança da temporada chegou no primeiro domingo de abril, escondida atrás de um sorriso emprestado. O jantar de Páscoa na casa dos meus pais era uma viagem de 40 minutos e, ao mesmo tempo, uma viagem de 30 anos no passado. O mesmo papel de parede floral, o mesmo armário de louças cheio dos pratos da vovó Ruth que ninguém tinha permissão para tocar. Tiana se levantou antes mesmo de o presunto ser cortado e estendeu a mão esquerda. O anel tinha um diamante discreto preso a uma armação exageradamente chamativa. Ao lado dela estava o noivo, com a mão apoiada em seu ombro, como um senador posando para uma foto oficial. Chase Merritt, 34 anos, fundador da Merry Ventures. Ele dizia fundadora com a mesma confiança de quem anuncia que é médico. Contou que já havia vendido 2 empresas, que a segunda praticamente se financiou sozinha e que conheceu Tiana em uma conferência onde ele, segundo ele mesmo, era uma espécie de palestrante principal. Enquanto ele falava, eu reparei no relógio dele. Era bonito, sem dúvida. Mas a pulseira estava tão gasta que não combinava com a história que ele contava, assim como um smoking alugado nunca parece vestir perfeitamente nos ombros. A linha do tempo da vida dele também tinha uma falha. 2 empresas, 2 vendas e, ainda assim, quando eu fazia as contas, os anos simplesmente não pareciam suficientes para tudo aquilo. Ninguém mais naquela mesa estava fazendo essa conta. Esse é um dos efeitos colaterais do meu trabalho. A pequena calculadora dentro da minha cabeça continua funcionando, mesmo quando eu não peço. Minha mãe estava radiante de um jeito que eu não via desde os tempos em que Tiana participava de concursos. Ela levantou a taça e declarou: finalmente, essa família vai ter um casamento de verdade para comentar. Depois anunciou que o orçamento seria responsabilidade da família.
E quando pronunciou a palavra família, ela não olhou para os noivos. Olhou diretamente para mim, do outro lado da mesa, com o mesmo olhar que alguém daria para um saldo bancário. 3 semanas depois, eu descobriria exatamente quanto aquele olhar iria me custar. O brunch de noivas aconteceu em um restaurante de New Delhi, com guardanapos de tecido e serviço de manobrista. Aquilo já deveria ter sido um sinal de alerta, porque ninguém da minha família usava valet. Eram 12 mulheres, taças de mimosa por toda parte e Tiana sentada na cabeceira, usando uma faixa escrita Futura Senhora Merritt. Encontrei meu lugar e foi aí que vi. Ao lado do meu copo d'água, como se fosse uma lembrancinha de casamento, estava um envelope creme com meu nome escrito à mão pela minha mãe. Francesca, não Fran. A versão formal que ela usava em boletins escolares e broncas. Dentro havia uma única folha digitada, com o título em negrito: Contribuição da família. Abaixo, os gastos estavam detalhados como se fosse um orçamento de encerramento. Local da cerimônia, $19.500. Vestido e ajustes, $5.800. Foto e vídeo, $7.200. Flores, $4.300. Banda, $5.400. Jantar de ensaio, $2.800. Total, $45.000. Faça isso, dizia a folha, como se minha aceitação fosse apenas uma formalidade. Li 2 vezes, porque no meu trabalho aprendemos a conferir tudo 2 vezes. E geralmente é na segunda leitura que aparece a parte desagradável. Não havia nenhum ponto de interrogação naquela página. Não era um pedido. Era uma cobrança preparada por alguém que já tinha me visto pagar praticamente todas as contas que aquela família colocou nas minhas costas e não tinha motivo para imaginar que dessa vez seria diferente. Levantei os olhos. 11 pessoas estavam olhando para mim, com os garfos parados, e a mesa havia ficado silenciosa como uma sala de tribunal. Minha mãe parecia completamente tranquila. Tiana ergueu a taça, sorriu por cima da borda e disse: a família que sabe fazer a sua parte. 11 taças se levantaram ao meu redor. Minha taça continuou sobre a mesa, e parecia que a temperatura daquele restaurante tinha caído uns 5 graus enquanto todos esperavam para ver se eu finalmente estenderia a mão para pegá-la. Coloquei a cobrança virada para baixo ao lado do meu prato e mantive o mesmo tom de voz que eu usava nas apresentações para os executivos da empresa, tranquilo, firme e sem pressa. Eu amo você, Tiana, falei, mas não vou pagar isso. Dava para ouvir a máquina de café funcionando 2 salas adiante. Então ofereci aquilo que eu realmente tinha planejado durante o caminho até ali, porque, é claro, eu já tinha feito as contas mentalmente. Eu teria prazer em pagar seu vestido. O vestido inteiro, os ajustes e até o véu. Esse será o meu presente. Um vestido é um presente. $45.000 já é outra coisa. Isso é praticamente assumir uma dívida enorme para bancar o sonho de outra pessoa. O rosto da minha mãe mudou diante dos meus olhos. Foi uma transformação completa, como se alguém tivesse apertado um botão. O sorriso simpático desapareceu e deu lugar a uma expressão fria e burocrática, parecida com a de alguém recusando um pedido de empréstimo. Sente-se, Francesca, ela disse, embora eu já estivesse sentada. Você parece não entender o que está acontecendo. Ninguém está perguntando. Então ela entrelaçou as mãos e pronunciou a frase que parecia carregar dentro dela havia décadas. Era como se fosse o lema secreto da nossa família, aquele que ninguém jamais colocaria numa almofada decorativa: família é uma dívida que você recebe no nascimento. Ao redor da mesa, minhas tias concordaram com a cabeça como se estivessem participando de uma cerimônia religiosa. A voz de Tiana veio logo depois, alta e carregada de raiva. Você deve isso à família, Fran. Acha que a gente não sabe quanto você ganha? Deixei o dinheiro para pagar meus ovos intactos sobre a mesa, dei um beijo no alto da cabeça da minha irmã e fui até o carro mantendo uma postura que eu considerava digna. Só minhas mãos começaram a tremer quando parei no segundo sinal vermelho. E não era medo. Era a sensação de finalmente enxergar tudo com clareza. Eu tinha acabado de assistir ao valor de 20 anos da minha própria utilidade ser recalculado diante dos meus olhos. Naquela noite, minha mãe me mandou uma única mensagem: pense com cuidado. Tudo pode ser desfeito. Fiquei olhando para aquela palavra por muito tempo. Desfeito.
Para ser justa com a mulher que eu era naquela primavera, meu impulso de dizer assim não surgiu do nada. Ele foi construído desde cedo, como uma parede que sustenta uma casa inteira. Eu tinha 16 anos quando meu pai foi demitido da empresa de instalações elétricas onde havia trabalhado por 19 anos. Na época, eu tinha um emprego de fim de semana servindo sorvete. Num domingo, coloquei todo o meu salário, dobrado dentro de um guardanapo, ao lado da xícara de café da minha mãe. Eram $81. Ela não me agradeceu. Fez algo que, naquela época, pareceu ainda mais importante. Naquela tarde, com minha tia Denise sentada à mesa da cozinha, minha mãe disse: "A Francesca é quem mantém essa família de pé." Eu passei os 20 anos seguintes tentando sentir aquela mesma aprovação. Era quase como perseguir uma sensação da qual você nunca consegue se livrar. Ser útil fazia com que me notassem. Ser útil me dava importância. Então continuei sendo útil. O telhado, a faculdade, o Natal em que paguei os impostos atrasados da propriedade. E todos nós concordávamos em chamar aquilo de presente. 3 anos atrás, quando a vovó Ruth morreu, foi o advogado que me procurou, porque Ruth havia me nomeado responsável pelo espólio. Não foi minha mãe, a própria filha dela. Fui eu. Passei 8 meses cuidando de tudo relacionado à herança. Cada gasto, cada dólar, cada documento foi conferido e registrado até o último centavo. Quando tudo foi encerrado, 2 anos atrás, o Tribunal de Sucessões do Condado de Westchester aprovou a prestação final de contas com um carimbo que eu provavelmente conseguiria desenhar de memória. Guarde esse detalhe. Eu preciso que você se lembre desse carimbo, porque meses depois, sentado à mesa de um jantar com 3 advogados na sala, aquele pedaço aparentemente insignificante de papel acabaria valendo mais para mim do que qualquer outra coisa que eu possuía. Na época, porém, era só mais uma tarefa que a responsável pela família fazia em silêncio. E minha família estava prestes a me mostrar o que normalmente acontece com quem trabalha quieta demais. A retaliação veio disfarçada de preocupação, como quase sempre acontece em famílias como a minha. Minha tia Denise ligou primeiro, com aquela voz doce demais: "Querida, casamentos deixam todo mundo estressado. Sua mãe só quer o que é justo." Justo? Essa é uma palavra que, na minha família, sempre fazia trabalho demais sem receber nada em troca. Depois foi a vez da tia Carol, que nem tentou parecer delicada. "Depois de tudo que essa mulher sacrificou por você, um único cheque é pedir demais?" Na quarta-feira, eu já tinha sido retirada do grupo de mensagens chamado a St. Clair Wedge Squad. Ninguém avisou. Um dia, simplesmente percebi que a conversa tinha parado. Foi como olhar para um relógio e descobrir que ele havia deixado de funcionar. Então começou a fase do Instagram. Tiana publicou uma foto de um pôr do sol com a legenda: "Algumas pessoas mostram quem realmente são quando mais importa. Mesmo assim, escolho ser feliz." 200 curtidas. Tias com quem eu não falava desde o funeral da vovó Ruth apareceram de repente deixando corações e emojis de mãos em oração. Minha prima Melissa, filha da Denise e a única parente com menos de 40 anos que ainda me chamava pelo meu nome de verdade, mandou uma mensagem privada. "O que você fez?" "Minha mãe disse que você se recusou a ajudar com o casamento." Foi essa frase que me fez perceber que a história já tinha sido escrita, revisada e espalhada. Na versão da família, eu nunca tinha oferecido pagar o vestido. Na versão deles, não existia cobrança, não existia pague ao aceitar e muito menos um brinde à minha carteira. Só existia uma irmã rica de Manhattan que havia decidido abandonar a própria família. Dentro de uma família, a opinião pública funciona como um júri que já recebeu a sentença antes mesmo do julgamento começar. Você não consegue discutir com isso. Só pode assistir enquanto decidem que você é culpada. Coloquei o celular virado para baixo e tentei me convencer de que aquilo passaria até o verão. Então, numa terça-feira, meu pai ligou. A voz dele parecia diferente, quase quebrada. "Posso ir ver você?" perguntou. "Sozinho?" Antes que meu pai sequer conseguisse pegar um trem, Chase chegou primeiro. Na quinta-feira, desci até o saguão do meu escritório e encontrei ele parado perto da segurança, usando um blazer da cor de um cartão de embarque e contando alguma história para o segurança, que estava rindo. Charme é uma habilidade.
E, depois de analisar o suficiente os balanços financeiros de homens extremamente carismáticos, aprendi que esse tipo de charme quase sempre aparece como uma despesa. Franny, ele disse, abrindo os braços. Ninguém me chama de Franny. Eu estava aqui perto. Vamos dar uma volta. Não demos volta nenhuma. Eu fiquei exatamente onde as câmeras conseguiam nos ver. Ele foi direto ao assunto, e tenho que reconhecer isso. Olha, essa história do casamento está abaixo de todos nós. Esqueça essa história de contribuição. Por que você não investe? Os mesmos 45 mil, mas na Meri Ventures. Você receberia participação na empresa. É uma rodada exclusiva para amigos e familiares. E pode acreditar, esse negócio está prestes a decolar. Ele fez um gesto com a mão, como se estivesse explicando o lançamento de um avião para uma criança. Perguntei o que a empresa realmente vendia. Ele respondeu as soluções e, em seguida, emendou uma frase cheia de palavras como ecossistema, escalável e ainda sem receita. Pela minha experiência profissional, aquilo parecia apenas 3 maneiras diferentes de dizer que a empresa estava sem dinheiro. Então ele se inclinou para perto e baixou a voz naquele tom que algumas pessoas usam quando acham que estão sendo irresistivelmente persuasivas. Ah, qual foi mesmo o seu bônus no ano passado? 41. 42 mil? Você nem vai sentir falta desse dinheiro. Naquele instante, o saguão pareceu ficar gelado. O valor do meu bônus não estava no LinkedIn. Não estava publicado em lugar nenhum. Perguntei como ele sabia de uma coisa dessas. Ele abriu um sorriso mostrando todos os dentes de cima e respondeu: família conversa. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha, abri meu notebook e disse em voz alta, mesmo sem ninguém por perto, eu faço isso profissionalmente. Está na hora de fazer isso por mim mesma. Existe uma coisa que muita gente não entende sobre homens como Chase. Você não precisa invadir sistema nenhum para descobrir o que eles escondem. Boa parte dos rastros está registrada publicamente, organizada nos arquivos dos estados, e custa pouco para consultar. Comecei exatamente onde sempre começo, pela empresa. A Meri Ventures LLC havia sido registrada 4 anos antes. O endereço era de um escritório virtual em um prédio que alugava caixas postais mensalmente. Não havia marcas registradas relevantes, licenças que explicassem o negócio ou matérias independentes sobre a empresa. O site usava fotos genéricas de escritório e, quando fiz uma busca reversa, descobri que aquelas imagens mostravam, na verdade, um espaço de coworking na Dinamarca. Tudo bem. Muitas empresas pequenas têm uma presença documental mínima. Então comecei a voltar pelos registros empresariais, estado por estado. Foi aí que o padrão começou a aparecer. Antes da Meri Ventures, existia a Meri Capital Group, criada na Flórida e dissolvida administrativamente 2 anos depois. Antes dela, havia a Meridia Meri Partners, registrada em Nova Jersey e posteriormente encerrada. O mesmo estilo de agente registrado, endereços de caixas postais semelhantes e exatamente o mesmo ciclo: abrir, captar dinheiro de pessoas que confiam em você, desaparecer, dissolver a empresa e recomeçar em outro estado. No meu escritório, temos um nome para esse tipo de desenho em um gráfico. Chamamos de acerrote. Em um balanço pessoal, o formato significa praticamente a mesma coisa que em uma empresa problemática. Alguém está mantendo a parte da frente da máquina funcionando para impedir que descubram o que acontece nos bastidores. Já era quase meia-noite quando encontrei o detalhe que me fez recostar na cadeira e ficar olhando para a tela. Os documentos da Flórida não estavam assinados por Chase Merritt. Eles tinham sido assinados por um administrador chamado Charles B. Merritt. O mês de nascimento também coincidia, escondido em uma linha de autenticação do cartório. O mesmo homem. Outro primeiro nome. Outro estado. Outra identidade. Minha irmã não estava se casando com um fundador de empresa. Ela estava se casando com um modelo que já tinha sido repetido antes. E eu ainda nem tinha chegado aos registros dos tribunais. Meu pai veio para a cidade no sábado. Para Gerald Sinclair, isso era praticamente um ato de coragem comparável a saltar de paraquedas. Ele tinha 66 anos, era eletricista aposentado e considerava Manhattan um lugar interessante, desde que pudesse conhecê-lo através do para-brisa, com as portas do carro trancadas.
Ele se sentou à minha mesa da cozinha com uma xícara de chá e sua boa camisa de flanela. Como sempre, chegou ao assunto aos poucos, passando primeiro pelos Mets, pelo clima e até pelo estado do meu radiador. Depois colocou a caneca sobre a mesa. Só faça isso, Franny. Pela paz. Sua mãe é complicada, mas continua sendo sua mãe. Fiquei olhando para as mãos dele enquanto falava. Mãos de eletricista, com cicatrizes nos nós dos dedos, juntas como se ele estivesse sentado em uma igreja. Durante toda a minha infância, aquelas mãos consertaram praticamente tudo naquela casa, menos justamente o que mais precisava de reparo. Então fiz a pergunta que carregava comigo desde o brunch. Falei com cuidado, porque eu amo aquele homem. Pai, quando foi a última vez que a paz naquela casa não foi comprada às minhas custas? Ele ficou olhando para o chá, como se a resposta pudesse estar escrita no fundo da caneca. Ficou em silêncio por tanto tempo que ouvi a geladeira ligar e desligar 2 vezes. Aquele silêncio foi a coisa mais sincera que alguém da minha família havia me dito em meses. Quando finalmente falou, não respondeu à minha pergunta. Apenas abriu uma porta para algo maior. Tem alguma coisa acontecendo com a casa, ele disse. Então parou. Foi como um homem chegando à beira de um concreto recém-molhado e percebendo que não podia continuar. Esquece. Já está resolvido. Ele me abraçou na porta com mais força do que de costume e foi embora. Eu fiquei parada no corredor da minha própria casa, fazendo meu verdadeiro trabalho depois do expediente, olhando para uma frase cheia de informações que faltavam e tentando calcular quanto aquilo poderia me custar no futuro. Passei o fim de semana pesquisando registros judiciais, e gastei menos do que gastaria em um jantar. O que descobri valia mais do que anos de faculdade. Charles B. Merritt tinha uma sentença judicial civil na Flórida, registrada alguns anos antes. O valor era de $84.000, concedido depois que ele simplesmente deixou de comparecer às próprias audiências. Havia outra decisão em Nova Jersey, de $37.500. Um fornecedor havia entregado mercadorias para uma empresa ligada à Meri, mas recebeu em troca apenas uma empresa de fachada que acabou dissolvida. O fornecedor então entrou com uma ação contra Chase pessoalmente. E ainda havia uma dívida tributária federal de $28.900. Somei tudo como faria com qualquer risco financeiro de uma contraparte. O total ultrapassava $150.000. Tudo ainda estava ativo. Tudo acumulava juros. E nada disso era visível para quem estivesse sentado ao lado dele naquela mesa de Páscoa. Mas o documento que realmente tirou meu sono não tinha a ver com dinheiro. Era uma ação civil por fraude, aberta em Nova Jersey no ano anterior e ainda sem encerramento. Baixei a petição e comecei a ler em pé. Os autores eram um casal de Bergen County. Segundo a denúncia, o homem havia ficado noivo da filha deles, acelerado o relacionamento e convencido a família a adiantar dinheiro tanto para o casamento quanto para investir na empresa dele. Depois, o relacionamento terminou discretamente e o dinheiro nunca mais apareceu. Havia até um acordo preliminar anexado ao processo como prova. O nome da filha estava ocultado. Mas o padrão estava completamente exposto. Sentei devagar no chão da cozinha, algo que definitivamente não fazia parte dos procedimentos normais de um analista, e deixei tudo aquilo cair sobre mim. Tiana não era apenas a noiva de Chase. Ela era o próximo ano fiscal dele. E, em algum lugar de Bergen County, existia uma família que já havia pago o preço completo pelo mesmo espetáculo que a minha família estava começando a comprar. Deixe eu parar por um instante e perguntar uma coisa, de pessoa para pessoa: você já chegou a consultar registros públicos sobre alguém que sua família jurava ser perfeito? Conta nos comentários o que descobriu, porque eu aprendi que não sou a única a passar por isso. E, se você chegou agora, já se inscreve, porque o que minha mãe fez depois é justamente o motivo de eu estar contando essa história. Naquela noite de domingo, coloquei tudo sobre a mesa da cozinha como se estivesse montando um dossiê, porque era exatamente isso que eu tinha em mãos. As empresas encerradas, as 2 decisões judiciais, a dívida tributária e a denúncia de Bergen County com o nome da filha ocultado. Nathan chegou da academia, viu todos aqueles documentos espalhados e fez exatamente aquilo que foi uma das razões pelas quais me casei com ele. Durante 10 minutos, não disse uma palavra. Apenas se sentou, leu cada página na ordem,
Alinhou cuidadosamente as folhas e levantou os olhos com aquela expressão que aparece quando uma série de peças finalmente forma uma imagem que ele já reconheceu antes. Fran, ele disse, sua família realmente sabe com o que eu trabalhava antes? Eu ri, mas minha risada saiu amarga. Eles nunca perguntaram. Nunca tiveram interesse. Durante 4 anos de festas e reuniões de família, nenhum Sinclair havia feito ao meu marido uma pergunta sequer sobre o trabalho dele, além daquele básico ainda está fazendo contratos? Se tivessem perguntado apenas uma vez, teriam descoberto algo importante. Antes de abrir a própria empresa e ocupar aquele escritório em Manhattan, Nathan Cole passou 9 anos como promotor federal na área de crimes financeiros do Distrito Sul de Nova York. A carreira inteira dele envolvia homens como Chase, só que os casos que Nathan enfrentava normalmente tinham estruturas mais sofisticadas e finais muito menos agradáveis. Minha família passou 4 anos colocando um dos advogados especializados em fraude mais experientes da costa leste na ponta da mesa, perto das crianças, simplesmente porque ele era quieto e dirigia um Honda. Nathan tocou no processo de Bergen County. Esse caso tem um formato que não me agrada, disse. Não parece o caso de um namorado quebrado. Parece um método. Então ele fez uma pergunta que mudou completamente a forma como eu enxergaria aquele verão. Quem colocou essa cobrança em movimento? Ele ou sua mãe? Decidi tentar a abordagem mais delicada primeiro, porque ela era minha irmã. Eu ainda lembrava de quando ensinei Tiana a andar de bicicleta no estacionamento da igreja. Eu corri atrás dela segurando o banco, mesmo depois que ela achava que eu já tinha soltado. Nós nos encontramos em uma cafeteria no meio do caminho, em Pelham. Levei apenas um documento, o mais inofensivo de todo o arquivo, o aviso de dissolução da empresa na Flórida. Sem decisões judiciais, sem dívida tributária, sem processo. Apenas um registro oficial mostrando que a última empresa do noivo dela havia sido encerrada pelo Estado depois de ignorar as próprias obrigações burocráticas. Empurrei o papel pela mesa como quem oferece um casaco a alguém que está com frio. Não estou pedindo para você terminar com ele, falei. Só estou pedindo que pergunte a ele sobre isso. Tiana olhou para o documento por talvez 4 segundos. Depois levantou os olhos para mim, e eu percebi alguma coisa se fechando atrás daquele olhar, como uma porta de loja baixando no meio da madrugada. Você está investigando ele? A voz dela subiu uma oitava e atravessou o ambiente. Você não podia simplesmente fazer o cheque como uma irmã normal. Tinha que investigar o homem que eu amo. Mantive a voz tranquila e expliquei que era apenas um documento público, disponível para qualquer pessoa consultar, e que eu tinha encontrado aquilo em poucos minutos. Foi então que minha irmã mais nova se recostou, cruzou os braços e finalmente disse, sem esconder o que realmente pensava, todo mundo tem dívidas, Fran. Pelo menos ele pensa grande. Todo mundo tem dívidas. Ela sabia. Talvez não soubesse o valor exato. Talvez não conhecesse o caso de Bergen County. Mas sabia que havia algo errado e, mesmo assim, decidiu seguir em frente, porque a fantasia do outro lado parecia valer o risco. Ela se levantou, colocou o documento na bolsa como se fosse apenas um guardanapo e soltou a última provocação, o café por sua conta. Você pode pagar. No meu trabalho, existe um momento em que uma pessoa deixa de ser apenas uma relação profissional e passa a ser tratada como um arquivo. Nunca acontece de forma dramática. É só uma mudança silenciosa na maneira como aquele nome passa a ser analisado. Depois disso, tudo fica registrado, datado e documentado. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, fiz a mesma coisa com a minha própria família. Peguei uma das pastas cinza que eu usava no trabalho para os casos considerados de maior risco e escrevi em letras grandes na etiqueta, Projeto Chapel. Dentro dela, coloquei os registros das empresas, as decisões judiciais, a dívida tributária e a denúncia de Bergen County. Imprimi tudo de forma organizada e montei um índice. Se minhas mãos fossem tremer, pelo menos eu preferia que tremessem diante de algo perfeitamente organizado. Depois acrescentei documentos que ninguém esperaria encontrar em uma pasta sobre um casamento, meus próprios registros profissionais, a prestação final de contas do espólio da vovó Ruth, os recibos e a aprovação oficial do tribunal, com o famoso carimbo de Westchester. Nathan me observou enquanto eu furava as folhas e perguntou por que os documentos da herança estavam ali. Contei a verdade. Eu vinha pensando naquilo havia semanas.
No meu trabalho, ninguém espera a enchente começar para depois procurar sacos de areia. Se aquela família decidisse vir atrás de mim, eu queria saber de antemão de onde a água viria. Ele assentiu devagar, saiu da sala e voltou alguns minutos depois segurando um envelope branco simples, lacrado, com meu nome escrito na frente na caligrafia cuidadosa de advogado. Sem explicar nada, colocou o envelope no fundo da pasta. Só por precaução, disse. Não abra a menos que seja necessário. Perguntei o que havia dentro. Ele beijou minha testa e respondeu, uma porta. Espero que a gente nunca precise atravessá-la. A partir daquela noite, minha família passou a ser um arquivo na minha mesa. Foi nisso que eles próprios se transformaram. E arquivos, ao contrário das famílias, não recebem o benefício da dúvida. Eles são verificados. O primeiro sinal de que minha mãe estava preparando alguma coisa veio, como sempre, através da tia Denise, que nunca expressava uma opinião própria. Ela apenas repetia as de Lorraine como se fossem dela. Ela me ligou numa noite durante a semana, com aquela voz cuidadosamente montada para parecer preocupada. Querida, quero que saiba que eu não acredito em nada disso. Uma abertura clássica. É impossível se defender de uma acusação que ninguém ainda fez, então fiquei em silêncio e esperei. É que sua mãe comentou que existem algumas irregularidades na herança da mamãe Ruth. Dinheiro que talvez não tenha sido usado da maneira correta. Ela está preocupada com você. Só isso. Ela continuou, cuidar de todas aquelas contas sozinha, sem ninguém supervisionando, qualquer pessoa poderia cometer erros. Fiquei completamente imóvel na cozinha enquanto enxergava todo o plano se formando diante de mim, peça por peça. Minha mãe não estava simplesmente fazendo fofoca. Fofoca não precisa chegar a lugar nenhum. Aquilo tinha uma estrutura muito bem pensada. Primeiro, plantar na família uma dúvida exatamente sobre aquilo que sempre foi minha maior qualidade, até transformar a responsável em a suspeita. O segundo passo ainda não tinha acontecido, mas eu já conseguia imaginar os espaços onde ele seria encaixado. Ninguém constrói uma história dessas por diversão. Você constrói porque pode precisar dela depois. Assim como Chase mantinha endereços de caixas postais em 3 estados diferentes. Uma hora depois, Melissa me mandou uma mensagem. Por que todo mundo está falando de repente sobre o dinheiro da vovó? Minha mãe está ao telefone a noite inteira. Olhei para a pasta cinza sobre o balcão. Lá dentro, o carimbo do tribunal estava silenciosamente guardado entre os documentos. E então percebi algo que me deixou ainda mais gelada do que a própria acusação. Eu tinha colocado os documentos da herança naquela pasta por puro instinto, 3 dias antes de os rumores começarem. Meu instinto raramente se antecipa aos planos da minha mãe. O que significava que aquilo tinha começado muito antes de eu recusar o pagamento do casamento. Meu pai ligou às 10 da noite de uma terça-feira. E Gerald Sinclair simplesmente não ligava às 10 da noite numa terça-feira. A voz dele estava baixa, daquele jeito que ficava quando minha mãe estava no cômodo ao lado. Preciso contar uma coisa para você, mas preciso que não faça nada a respeito ainda. Sentei imediatamente. Sua mãe deu um sinal para reservar o salão. O local que a Tiana escolheu. $12.000 para garantir a data. Fiz a única pergunta que realmente importava. Com que dinheiro? Do outro lado da linha, houve uma pausa pesada. Ela usou a casa como garantia. A casa. Aquela casa colonial de 3 quartos que meus pais tinham conseguido quitar completamente, depois de eu ajudar a pagar as últimas parcelas. Minha mãe havia aberto uma linha de crédito usando o próprio imóvel como garantia e colocado $12.000 do teto sobre a cabeça dela nas mãos de um fornecedor de casamento, tudo para reservar uma data para uma cerimônia que ninguém tinha condições de pagar. E tudo isso em homenagem a um homem cujas 2 últimas empresas haviam sido dissolvidas por estados diferentes. Ela diz que está tudo bem, meu pai continuou, como se odiasse cada palavra que precisava repetir. Ela diz que Chase vai devolver o dinheiro quando a fusão for concluída. Fechei os olhos. Não existia fusão nenhuma. Nunca existiria. Fusão era exatamente o tipo de palavra que homens como Chase guardavam na mesma gaveta que ecossistema e em crescimento vertical. Palavras que soavam como futuro, mas acabavam custando como passado. Ouvi a respiração do meu pai pelo telefone.
Ao fundo, dava para escutar a televisão e, atrás dela, a casa onde cresci, agora praticamente ligada ao fluxo de dinheiro de um possível golpista. Pai, falei, manda os documentos para mim. Só quero ler os termos. Ele mandou. E, dobrado entre os extratos, enfiado ali como um marcador improvisado, havia algo que me fez parar na mesma hora. Era um caderno espiral, com uma capa florida já tão desgastada que parecia tecido. O tipo de caderno que farmácias vendiam décadas atrás. Meu pai, ao juntar os papéis soltos para colocar no envelope junto com os documentos do empréstimo, havia pegado aquele caderno da mesa da minha mãe sem perceber. Por pouco eu não devolvi o caderno sem nem abrir. Quase. Na primeira página, escrita com uma letra adolescente, cheia de curvas e que eu nunca tinha visto, mas reconheci mesmo assim, como quando você reconhece uma voz através de uma parede, estava escrito, Lorraine, particular. Na página seguinte havia uma lista de anotações que mudou completamente a forma como eu enxergava a mulher que me criou. Custo de morar com a mãe. Setembro, $12. Vestido para o recital do coral, $4. Passagem de ônibus a pagar em dobro, segundo a mãe. Juros pelo atraso, $1. Página após página, mês após mês, uma garota de 15 anos mantinha contas detalhadas da própria infância, registrando quanto custava ser filha de alguém. Algumas anotações tinham uma marca de confirmação, pago. Em outras, aparecia a letra da minha avó, firme e fria, riscando os valores e aumentando as quantias. E, no final de uma das páginas, naquela mesma caligrafia adulta, havia uma frase sublinhada 2 vezes, como se minha avó acreditasse que uma adolescente precisava decorar aquilo. O amor é aquilo que você consegue mostrar aos vizinhos. Fiquei muito tempo dentro do meu carro, estacionado em frente ao prédio onde eu morava, com aquele caderno sobre o volante. Minha mãe não tinha inventado aquele sistema de cobranças. Ela tinha herdado aquilo, como outras famílias passam vestidos de batizado de geração em geração. Durante 40 anos, ela vinha tentando quitar uma dívida que a própria mãe havia criado. E, quando o saldo nunca chegava a zero, ela simplesmente abriu uma nova conta no meu nome. Isso deveria ter feito tudo doer menos. Não fez. Porque, depois de 13 anos trabalhando com avaliação de riscos, aprendi uma coisa: entender de onde veio a enchente não faz a água desaparecer de dentro da sua casa. 2 dias depois, a carta chegou. Foi entregue no nosso apartamento dentro de um envelope pesado, daqueles papéis que parecem querer cobrar dinheiro só pelo fato de você tocá-los. No cabeçalho estava escrito, Pierce & Associates, escritório de advocacia, com um endereço em Yonkers. A carta tinha apenas 3 parágrafos, mas eram 3 parágrafos cheios de palavras vagas. Dizia que minha família queria formalizar alguns entendimentos financeiros familiares. Falava sobre um histórico de apoio, um acordo supostamente benéfico para todos e me convidava a analisar os documentos anexados em espírito de reconciliação. O documento anexo tinha um título bem mais direto: Acordo de Empréstimo e Apoio Familiar. E quero que você saiba exatamente o que estava escrito ali, porque passei anos analisando contratos financeiros e aquele documento reunia praticamente todos os velhos truques, só que enfeitados para parecerem gentis. Item 1. Eu deveria fornecer $45.000, descritos como um empréstimo sem juros, sem prazo definido para pagamento e sem obrigação de devolver o dinheiro enquanto a harmonia familiar permanecesse intacta. Um empréstimo que você nunca precisa pagar é chamado de presente em qualquer lugar, menos em documentos preparados por pessoas que pretendem voltar para pedir mais. Item 2. Esse eu precisei ler devagar, exatamente como fiz naquele momento. Eu deveria concordar em ser confiadora de uma linha de crédito empresarial da Mary Ventures LLC, supostamente em apoio à empresa familiar. Ser confiadora significava que, quando a empresa de Chase fizesse o mesmo que as outras 3 já tinham feito, o banco não procuraria apenas por ele. Poderia bater à minha porta. Item 3. Uma cláusula mútua de não difamação, pela qual eu concordaria em não fazer declarações prejudiciais sobre qualquer membro da família ou empresa ligada a eles. Eles queriam meu dinheiro, meu crédito e, acima de tudo, meu silêncio. Tudo aquilo estava devidamente reconhecido em cartório. Li o documento apoiada no balcão da cozinha e, estranhamente, senti uma espécie de calma profissional. É o que acontece quando uma ameaça finalmente deixa de ser apenas uma ameaça e aparece formalizada no papel. Nathan leu o documento por cima do meu ombro.
Quando chegou ao espaço destinado à assinatura, onde estava impresso o nome do advogado, ele parou de repente. Em 4 anos de casamento, eu nunca tinha visto aquela expressão nele. Alden Pierce, disse. Eu conheço esse nome. Nathan não explicou na hora. Foi até o escritório e comecei a ouvir gavetas sendo abertas. Quando voltou, parecia estar folheando mentalmente um caso antigo. Anos atrás, quando eu trabalhava na Promotoria Federal, tivemos um processo em que uma testemunha apareceu de repente com uma declaração assinada retirando tudo o que havia dito antes. O documento tinha sido assinado no escritório de um advogado, numa única reunião, sem tempo para revisão e com familiares dentro da sala pressionando a pessoa. Ele respirou fundo. O advogado que organizou aquela assinatura foi Alden Pierce. Segundo Nathan, a Ordem dos Advogados acabou encontrando Pierce em outro caso envolvendo praticamente a mesma estratégia, documentos assinados sob pressão e clientes sendo atropelados durante o processo. Pierce foi suspenso de exercer a profissão por 18 meses. Depois, como infelizmente acontece com mais frequência do que deveria, ele recuperou a licença e voltou a trabalhar em Yonkers. Montou um escritório individual, usando uma sala de reuniões alugada quando precisava receber clientes. Eu fiz minha parte da investigação, porque, dentro da nossa casa, confiança funciona em um sistema de dupla checagem. O Registro Público dos Advogados confirmou tudo: licença suspensa, licença restaurada, registro ativo, atuação individual e nenhum associado listado. Guarde esse detalhe. Um escritório chamado Pierce & Associates, mas sem nenhum associado registrado em lugar algum. Então fiz a busca que abriu o caso de vez. Foram 4 minutos e uma simples barra de pesquisa. Procurei as redes sociais de Chase. 3 anos de fotos jogando golfe, passeios de barco e homens apontando-os para os outros em mesas de restaurantes. E então encontrei. Em uma publicação comemorativa da Fraternidade Universitária de Chase, havia um homem com o braço sobre os ombros dele. Estava mais pesado, mas o sorriso era inconfundível. Alden Pierce. E a legenda dizia algo sobre antigos irmãos de fraternidade. Minha família não tinha contratado um advogado apenas para formalizar aquela tentativa de arrancar dinheiro de mim. Chase já tinha um advogado do lado dele. Assim como tinha fornecido a história da fusão, as supostas vendas das empresas e o discurso de um palestrante principal. Tudo já vinha preparado. Então, quando o telefone tocou naquele domingo e vi o número do meu pai na tela, eu já sabia em que fase daquela história estávamos entrando. Só que a voz do meu pai não parecia a de alguém tentando preparar uma armadilha. E era exatamente isso que tornava tudo mais perigoso. Franny, querida. Ele não me chamava de Franny desde que eu tinha 12 anos. Era de quando ele me levava para acompanhá-lo nos serviços de manutenção e deixava que eu segurasse o medidor de voltagem como se fosse um cetro. Sua mãe quer pedir desculpas. Não respondi. Então ele continuou, e dava para perceber o quanto havia ensaiado aquelas palavras. Nada de advogados. Nada de conversas sobre casamento. Só um jantar na sexta-feira. Algo casual. Ela tem pensado muito sobre tudo isso. Ele fez uma pausa. Querida, nós dois temos pensado. Por favor. E aqui está a parte que eu mais gostaria de ignorar se estivesse contando a história de outra pessoa. Eu não conhecia todos os detalhes. Mas conhecia as probabilidades. Eu já tinha visto a carta de Pierce. Eu tinha lido o acordo inteiro. Na maioria dos dias, antes das 9 da manhã, já estou montando modelos de probabilidade. E o modelo que eu tinha na cabeça sobre aquele jantar não deixava muita margem para dúvida. Desliguei o telefone, sentei diante de Nathan e falei como se estivesse apresentando um relatório. Você sabe o que isso pode ser? Ele assentiu. E, sendo Nathan, não tentou me impedir de ir. Apenas perguntou o que eu pretendia fazer. Foi então que ouvi de mim mesmo a frase mais verdadeira daquele ano. Eu sei exatamente o que pode ser. E mesmo assim vou. Se existisse apenas 5% de chance de minha mãe estar sendo sincera, eu já tinha apostado muito mais em chances piores. Essa é a parte da história que nenhum arquivo consegue registrar. Aquela informação que nunca aparece em um modelo de risco. Esperança é uma posição que você continua pagando para manter aberta.
Eu vinha investindo nela havia 20 anos e não conseguia simplesmente encerrá-la pelo telefone. Mas também herdei uma característica específica da minha mãe: eu não entro em uma sala despreparada. Se a sexta-feira realmente fosse um pedido de desculpas, ótimo. Mas, se fosse outra coisa, aquela sexta-feira encontraria uma versão de mim que aparece justamente quando os números não fecham. Passamos o fim de semana anterior ao jantar como qualquer casal se prepara para uma viagem: listas, organização e calendário compartilhado. A única diferença era que nosso roteiro era um plano de contingência. Levei o projeto Chapel a uma copiadora na Amsterdã Avenue e fiz 3 cópias completas, todas separadas por abas encadernadas. Documentos que talvez precisem ser entregues sobre uma mesa nunca devem existir em uma única cópia. Nathan revisou novamente a denúncia de Bergen County e destacou o anexo, o acordo preliminar que aquela outra família havia apresentado no processo. Depois colocou esse documento lado a lado com o contrato que Pierce tinha enviado para mim. Ele não disse nada. Apenas colocou os dois sobre a mesa e deixou que eu comparasse. E eu estou falando sério, os parágrafos pareciam seguir o mesmo roteiro. Na terça-feira, aproveitei meu horário de almoço e fui até o tribunal do condado de Westchester. Uma funcionária usando óculos presos a uma corrente de contas trouxe o processo do espólio da vovó Ruth e me entregou 2 cópias autenticadas da prestação final de contas, cada uma com o selo oficial. Aquele tipo de documento extremamente chato que pode acabar vencendo uma guerra. Na quarta-feira, Nathan chegou em casa e avisou que tinha liberado a tarde de sexta-feira. Perguntei se ele tinha certeza, porque entrar na sala de jantar da minha mãe definitivamente não era algo que pudesse ser colocado numa fatura profissional. Ele ajeitou uma gravata imaginária e respondeu: eu não perderia isso. Vou como seu acompanhante contratado. Foi a única vez que nós dois rimos naquela semana. O envelope branco lacrado continuava intacto. Embora, mais tarde, eu descobriria que Nathan havia trocado discretamente o conteúdo dele na noite em que a carta de Pierce chegou. Eu me pegava olhando para aquele envelope, escondido no fundo da pasta, atrás das divisórias. Meu nome estava escrito na frente com a letra dele. Nunca abri. Alguma parte de mim tinha decidido que abrir aquele envelope seria admitir para onde tudo aquilo estava caminhando. E outra parte, aquela que ainda conseguia sentir o cheiro do pomar de maçãs que visitávamos todo mês de outubro, continuava sussurrando que talvez nada daquilo fosse necessário. Talvez fosse apenas um jantar com assado e um pedido sincero de desculpas. Na quinta-feira à noite, fiquei parada diante da mesa da cozinha, com a mão apoiada sobre a pasta. E quero marcar esse momento com honestidade, porque foi aqui que toda a história mudou de direção. Foi mais silencioso do que qualquer coisa que aconteceu no jantar. No meu trabalho, quando você abre um arquivo sobre uma pessoa ou empresa com quem está lidando, alguma coisa permanente acontece. Mesmo que a análise termine sem encontrar nada errado, você nunca mais enxerga aquele nome da mesma maneira. Porque, naquele momento, você já imaginou todas as formas como aquela pessoa poderia prejudicar você. E esse tipo de imaginação não tem botão de voltar. Eu tinha aberto um arquivo sobre a minha própria mãe. Tinha separado os documentos, autenticado cópias e preparado tudo. Fosse o que fosse acontecer na sexta-feira, tivesse aquela mesa um assado ou uma pilha de documentos, a filha que nunca havia feito aquilo, aquela que mandava dinheiro antes mesmo de Alona estar presa no telhado, não voltaria mais. Eu soube disso enquanto estava ali parada. Era como perceber que uma estação mudou antes mesmo de conferir a previsão do tempo. Nathan entrou na cozinha e me encontrou daquele jeito, com a mão sobre a pasta como se ela fosse uma bíblia na qual eu não poderia mais jurar. Então estabeleci a única regra que ainda conseguia oferecer, minha última aposta naqueles 5% de esperança. Se for realmente um pedido de desculpas, essa pasta fica no carro. Combinado, ele respondeu, e eu sabia que estava falando sério. Mesmo assim, ele colocou a pasta na própria maleta. Porque um acordo e um plano são 2 coisas completamente diferentes. Na sexta-feira à noite, seguimos para o norte, saindo da cidade, com uma caixa de tortinhas de maçã da padaria favorita do meu pai no chão do banco do passageiro. 40 minutos de estrada, exatamente como sempre. As casas passavam pela janela enquanto entrávamos em New Haley. Chegamos à rua dos meus pais às 18h55. A luz da varanda estava acesa. Você precisa entender o que isso significava naquela casa. Minha mãe só acendia a luz da varanda quando esperava convidados.
Eu cresci naquela casa. E naquela noite, a luz estava acesa para mim. E é aqui que voltamos ao ponto onde comecei. Eu estava naquela varanda, segurando uma caixa da padaria, olhando pela janela da sala de jantar e vendo 3 homens de terno. O tempo faz uma coisa estranha quando uma previsão acaba se confirmando. Uma parte de você parece despencar pelo chão, enquanto outra fica extremamente focada. Observei a sala através do vidro como quem confere uma lista. Minha mãe estava na cabeceira, usando suas pérolas favoritas. Minha irmã estava sentada com aquela postura de quem já tinha passado horas organizando detalhes do casamento. Chase estava usando o blazer que parecia saído de um aeroporto. Do outro lado da mesa, um homem corpulento, na casa dos 50, ocupava a posição de destaque, com vários documentos perfeitamente alinhados à sua frente. Ao lado dele, 2 outros profissionais de terno. Uma mulher segurava um bloco de anotações e um rapaz mais jovem usava um paletó que parecia ter sido emprestado de um vendedor bem maior. No centro daquela mesa cheia de papéis, havia o assado da minha mãe, ainda soltando vapor. Aquele prato quente, doméstico e quase absurdo no meio de toda aquela papelada. Parecia um objeto de cena colocado ali para dizer à família, enquanto os documentos contavam uma história completamente diferente. Nathan colocou a mão nas minhas costas. As pastas estão no carro, disse baixinho. É só você falar. Toquei a campainha da casa dos meus pais pela primeira vez na vida. Minha mãe abriu a porta usando aquele sorriso de anfitriã. Beijou o ar perto da minha bochecha e disse: Você trouxe tortinhas. Que querida. Era exatamente a mesma voz que ela usava com os vizinhos quando estava prestes a mostrar que era melhor do que eles. Entramos. O homem corpulento se levantou e estendeu a mão. Alden Pierce, advogado da família. E estes são meus associados, senhorita Whitfield, senhor. Calavai. A mulher fez um aceno por cima do bloco de anotações jurídicos. Calavai também assentiu, mas não estendeu a mão. Eu percebi aquilo na mesma hora. Em cada lugar à mesa havia apenas um prato preparado para o jantar, menos diante de mim e de Nathan. Na minha frente havia um documento grosso como um cardápio, com pequenas abas amarelas descendo pela lateral, quase como uma fita de alerta. Assine aqui. Aqui também. E aqui. Por baixo do acordo, aparecia uma folha intitulada Capacidade Financeira da Parte Contribuinte. E havia números ali. Os meus números. Minha faixa salarial. Meu bônus. Tudo próximo demais da realidade para eu não ouvir a voz de Chase na minha cabeça, sorrindo daquele jeito irritante. Família conversa. Pierce clicou a caneta e sorriu para todos, como um homem prestes a iniciar um espetáculo. Podemos começar? O que veio depois foi uma verdadeira encenação. Hoje consigo admirar a armadilha pela qualidade com que foi montada, embora, naquela hora, eu ainda estivesse com um pé dentro dela. Pierce começou a ler o acordo em voz alta, usando aquele tom monótono de cartório que consegue fazer uma rendição parecer apenas mais uma formalidade burocrática. Os $45.000 passaram a ser chamados de instrumento de apoio familiar. A coassinatura da linha de crédito de Chase virou uma demonstração de confiança na empresa da família. E a cláusula que me impediria de falar sobre a Mary Ventures passou a ser descrita como a respeito mútuo formalizado. Minha mãe cuidava da trilha sonora, fazendo pequenos comentários de tempos em tempos. Isso só está colocando no papel aquilo que família significa. Meu pai ficou encarando o prato como alguém lendo a própria despedida nele. Eu fiz o meu trabalho. Comecei a fazer perguntas no mesmo tom que usava em reuniões profissionais, uma por vez, observando aquela máquina funcionar. Quem será o beneficiário dessa linha de crédito e qual será o limite? Pierce respondeu que o limite seria definido pela instituição financeira. Ou seja, ninguém naquela mesa sabia qual seria o valor máximo. Quais são os termos de pagamento desse empréstimo? Flexíveis, dentro do espírito familiar. Na prática, nenhum prazo definido. E por que uma reconciliação familiar exige que eu abra mão do meu direito de dizer coisas verdadeiras sobre a Mary Ventures? Silêncio. Então Chase entrou na conversa, tranquilo como sempre. É procedimento padrão, Franny. Serve para proteger todo mundo. Coloquei a caneta sobre a mesa e a alinhei paralelamente ao documento, exatamente como Pierce havia organizado os próprios papéis.
Então respondi, sem alterar a voz. Não. A sala ficou completamente parada. Minha irmã se levantou da cadeira de repente, como um sinalizador disparando. Assina isso ou eu acabo com você. Até Pierce piscou. Tiana se inclinou sobre o assado, com o rímel começando a borrar. A voz dela tremia, mas dava para perceber que aquelas frases haviam sido ensaiadas. Vou ligar para sua empresa na segunda-feira. Vou contar o que você fez com o dinheiro da vovó Ruth. Vou dizer que tudo passou pelas suas mãos. Que ninguém nunca fiscalizou nada. Ela respirou fundo. Os departamentos de compliance adoram alguém da própria família fazendo uma denúncia, Fran. Quem você acha que eles vão acreditar? Em você ou na sua irmãzinha chorando, sem nada a ganhar? Ela apontou para mim. Pensa por um segundo. Sua própria irmã? 3 desconhecidos de terno? Uma única assinatura separando você e a versão deles de paz? O que você faria? Dobrei meu guardanapo, coloquei-o ao lado da caneta e olhei para todos naquela mesa. Antes que alguém assine qualquer coisa, quero apresentar meu marido. Nathan colocou a xícara de chá sobre a mesa com um pequeno clique, preciso e controlado, como alguém que vinha esperando educadamente aquela reunião chegar ao ponto que realmente importava. Ele não se levantou. Não aumentou o tom de voz. Apenas abriu a pasta que estava ao lado da cadeira e, enquanto fazia isso, finalmente se apresentou à minha família depois de 4 anos. Nathan Cole. Até 5 anos atrás, eu era promotor federal assistente no Distrito Sul de Nova York, na divisão de crimes financeiros. Passei 9 anos nessa área. Hoje sou sócio de um escritório em Manhattan, especializado em defesa criminal empresarial. O que significa, Sr. Pierce, que já me sentei diante de mesas como esta mais vezes do que consigo contar. Normalmente, pelo menos, o café é melhor. Eu vi aquela informação percorrer a sala como uma mudança repentina no clima. O sorriso de anfitriã da minha mãe continuou no rosto, mas perdeu completamente a naturalidade. A mandíbula de Chase se mexeu discretamente, como acontece quando alguém começa a recalcular suas opções de saída. E Pierce, que até então fingia estar entediado enquanto mexia no bloco jurídico, ficou completamente imóvel. Era a expressão de um homem que acabará de reconhecer alguém da mesma espécie. Nathan tirou o primeiro documento da pasta e colocou diante de Tiana com cuidado, quase como se estivesse entregando um cardápio. Antes de ligar para alguém na segunda-feira, você deveria saber exatamente o que estaria denunciando. Ele apontou para o documento. Isso é uma cópia autenticada da prestação final de contas do espólio de Ruth Sinclair. Foi registrada, revisada e aprovada pelo Tribunal de Sucessões do Condado de Westchester 2 anos atrás. Há um selo oficial no canto inferior. Cada centavo do patrimônio da sua avó foi contabilizado e aprovado por um juiz. Nathan fez uma pausa. É um registro público. Qualquer pessoa pode solicitar uma cópia. Nós pedimos 2. Ele deixou aquelas palavras permanecerem no ar por um segundo. E isso me leva ao segundo ponto. Olhou diretamente para Tiana. O que sua irmã acabou de ouvir, diante de várias testemunhas, foi uma ameaça de fazer uma acusação criminal falsa para forçar uma transferência de dinheiro. A sala ficou ainda mais silenciosa. Neste estado, isso pode se enquadrar em mais de uma infração. Mas vou presumir que foi apenas uma jovem desesperada dizendo algo que já se arrependeu. E vamos deixar isso aqui, uma única vez. A parte mais assustadora foi justamente a gentileza. Observei minha irmã perceber, naquele exato momento, em silêncio absoluto, que a ameaça que ela vinha usando contra mim durante todo aquele verão tinha se voltado contra ela. Pierce limpou a garganta e estendeu a mão para pegar os documentos. Nathan o interrompeu. Ainda não, doutor. O senhor vai querer ver o restante. A segunda pasta apareceu, organizada com divisórias e documentos encadernados. Nathan a colocou no centro da mesa, exatamente onde deveria estar a colher de servir. Eram registros públicos da Mary Ventures LLC e das empresas que vieram antes dela, reunidos por mim, que trabalhava profissionalmente com esse tipo de análise, sinceramente, tinha mais experiência nisso do que o antigo escritório de Nathan. Página 1, disse ele. O histórico das empresas estava ali. Meridia Mary Partners, Nova Jersey. Dissolvida.
Mary Capital Group, Flórida. Dissolvida. Nathan virou a página. Página 2. Decisão judicial na Flórida, $84 mil. Decisão em Nova Jersey, $37.500. Dívida tributária federal, $28.900. Mais de $150 mil em obrigações ainda pendentes, disse Nathan com tranquilidade, e isso é algo que o homem que está pedindo que vocês financiem um casamento de $45 mil talvez tenha esquecido de mencionar. Na página 4 estava o nome que ele havia usado nos registros da Flórida, Charles B. Merritt. Na página 5, um processo civil por fraude ainda em andamento no condado de Bergen. Os autores eram os pais da ex-noiva dele. O acordo preliminar deles estava anexado ao processo. E, se vocês comparassem, veriam que o texto era assustadoramente parecido com o documento sobre aquela mesa. Os papéis começaram a circular de mão em mão pela sala, como uma bandeja passando ao contrário. Minha mãe leu a segunda página com os lábios apertados, quase sem cor. Tiana já nem lia mais. Ela só encarava Chase. Ele começou a dizer, eu posso explicar essa história da Flórida, mas parou no meio da frase ao perceber que ninguém, nem mesmo Pierce, estava disposto a abrir caminho para ele. Então Nathan tirou o envelope branco lacrado, aquele com meu nome escrito na frente, e finalmente o abriu. Foi aí que descobriu que ele vinha guardando no fundo da pasta. Era uma única folha, impressa e datada, retirada do Registro Público dos Advogados do Estado. Último ponto, e depois deixamos vocês voltarem ao jantar. Nathan olhou para Pierce. Pierce & Associates. Procurei pelos associados, Sr. Pierce. O registro mostra apenas um advogado licenciado nesse endereço, o Sr. Ele apontou para a mulher. A senhorita Whitfield aparece como assistente jurídica, sem licença para exercer advocacia. Depois olhou para Calavai. E o Sr. Calavai nem sequer aparece no diretório de advogados, embora seu nome esteja nos registros corporativos como membro administrador da Mary Ventures. A cadeira de Calavai arrastou no chão. Nathan continuou. Isso é apenas uma cortesia. Organizar uma assinatura sob pressão, com pessoas sem autorização para exercer advocacia sendo apresentadas como representantes legais, especialmente considerando seu histórico disciplinar e a suspensão que consta no registro, uma única denúncia ao comitê responsável pode acabar definitivamente com sua licença. E o senhor sabe disso melhor do que eu. A saída levou menos de 3 minutos. Pierce recolheu os papéis às pressas, muito mais rápido do que havia colocado tudo sobre a mesa. Murmurou alguma coisa sobre conflito de interesses e saiu com os outros antes mesmo de a porta de tela parar de tremer. Chase ainda tentou. Tiana, meu amor, tudo isso precisa ser colocado em contexto. Mas aquela sala já não tinha mais espaço para contexto. Ele também foi embora. Do lado de fora, ouviu um carro ligar. Depois outro. E então ficou apenas minha mãe. Ela ajeitou o guardanapo sobre a mesa e não se levantou. A verdadeira proposta dela veio sem advogado algum. A casa ficou em silêncio, como um palco depois que os figurantes vão embora. Éramos apenas nós 5, reunidos ao redor de um assado que já tinha esfriado. Minha mãe apoiou as mãos sobre a mesa. Quando começou a falar, sua voz estava mais baixa e mais sincera do que eu havia ouvido em pelo menos 10 anos. E isso tornou tudo ainda pior. Porque aquela era a voz que existia por baixo de todas as outras. A voz daquele velho caderno. Tudo bem. Sem documentos. Esqueça os papéis. Eles foram ideia do Chase. Agora isso está claro. E ele vai responder pelo que fez. Ela respirou fundo. Mas me escute, Francesca. O casamento da sua irmã está desmoronando. O nome desta família está sendo colocado em risco. Ela olhou diretamente para mim. E existe uma única pessoa nesta mesa capaz de resolver tudo isso em silêncio. Escreva o cheque para ela. Para nós. Faça isso e fingimos que esta noite nunca aconteceu. Se recusar, não volte mais para esta casa. Família é uma dívida com a qual você nasce. Ali estava o lema da família, finalmente exposto pelo que realmente era. Não era sabedoria. Era uma cobrança. Então veio o golpe mais difícil de suportar,
justamente porque não tinha nenhuma estratégia por trás. Minha irmã caçula, sem maquiagem, sem fantasia e sem advogado, enquanto o carro do noivo desaparecia rua abaixo, olhou para mim por cima dos restos da própria festa e sussurrou: "Só me ajuda, por favor." Eu conseguiria enfrentar um tribunal. Aquilo quase fez minhas pernas perderem a força. E foi isso que eu fiz. Quero que você entenda, minhas mãos estavam firmes. Estavam mesmo. E aquela decisão custaria tudo o que ainda restava entre nós. Peguei a pasta cinza de Nathan, o projeto Chapel, com aquelas palavras escritas por mim na capa, e deslizei o arquivo pela mesa até chegar às mãos da minha irmã. O casamento nunca foi o verdadeiro preço, Tiana. A fantasia era. Apontei para a pasta. A verdade está aqui. Tudo. Cada documento, cada página. Agora é seu. Leia tudo e depois decida quem realmente está destruindo quem. Depois me virei para minha mãe. Dei minha resposta com a mesma calma que aprendi em 13 anos trabalhando com riscos. Eu paguei todas as contas que esta família colocou diante de mim, mãe. O telhado, a faculdade, os impostos, tudo que nós chamamos de presente. Mas essa é a primeira conta que estou devolvendo. Ela começou a responder, mas eu fui mais rápida. Disse apenas a frase que eu carregava comigo desde os 16 anos. Eu nasci, mãe. Isso nunca foi uma dívida. Na varanda, sob a luz amarelada que minha mãe sempre deixava acesa para os convidados, Nathan pegou o celular. O dedo já estava indo em direção ao contato do órgão disciplinar dos advogados, pronto para acionar todas as medidas que agora estavam ao nosso alcance. Coloquei minha mão sobre a tela. Não. Nada de denúncia. Nada de processo. Não vamos cobrar isso. Ele olhou para o meu rosto por alguns segundos e guardou o celular. Então o que vamos fazer? Encerrar a conta. Descemos os degraus da casa da minha mãe e seguimos para o carro sob a escuridão daquela noite de julho. Ninguém chamou meu nome. E quero ser sincera sobre o peso daquele silêncio. Você não sai de uma situação dessa se sentindo mais leve. Você sai dela mais consciente da realidade. Estávamos quase chegando ao carro quando a porta de tela rangeu. Meu pai apareceu caminhando pela calçada de meias, carregando a caixa da padaria. As tortinhas continuavam intactas. A fita ainda estava fechada. Ele estendeu a caixa com as duas mãos, como alguém devolvendo algo a uma loja. Ela não quis tocar nelas, disse. Ele parecia estar pedindo desculpas com o corpo inteiro. E eu não consegui simplesmente deixar aquelas tortinhas ali. Aquela imagem resumiu meu pai para mim, um homem bom, segurando doces entre duas mulheres em guerra, tentando consertar a única coisa daquela casa para a qual ele ainda tinha o manual. Ele ficou parado sob a luz da varanda. Então disse algo que vinha carregando havia mais tempo do que qualquer um de nós imaginava. Ela não conhece outro jeito. Ele respirou fundo. Franny, sua mãe. Deus a tenha. A mãe dela anotava tudo. Anotava aniversários, favores, perdões. Lorraine cresceu acreditando que o amor sempre tinha alguma dívida para ser paga. Meu pai abaixou os olhos. Tenha um pouco de paciência com ela. E foi naquele instante que a última peça finalmente se encaixou para mim. Não com raiva, mas com uma espécie de clareza dolorosa, quase como se eu estivesse fechando um livro-caixa. Contei a ele a verdade, da forma mais delicada que consegui. Eu sei, pai. Eu encontrei o caderno. Li 2 vezes. O rosto dele mudou de um jeito difícil de explicar sob aquela luz amarelada. Então você sabe que ela também pagou, ele disse. A vida inteira. Olhei novamente para a casa. Pela janela da sala de jantar, o assado já estava esfriando sobre a mesa, cercado pelos lugares abandonados daquela tentativa fracassada de acordo. Então disse uma frase que hoje entendo ter sido o verdadeiro fim da minha antiga vida. Alguém nesta família precisava ser a última pessoa a pagar aquela dívida. Pai, acho que poderia ser eu. Ele não discutiu. Apenas me abraçou. Com as tortinhas ainda nas mãos, apertou tanto a caixa que amassou um canto sem perceber. E, pela primeira vez na minha vida, meu pai me deixou sair daquela casa sem pedir que eu consertasse nada antes de ir embora.
aquele foi o presente dele. Era a única moeda que ele ainda tinha para oferecer, e ele me entregou. Seguimos para o sul com as janelas um pouco abertas. O ar da noite trazia cheiro de sal e grama recém-cortada. Aos poucos, o horizonte da cidade apareceu sobre a estrada, cheio de luzes, como uma enorme planilha brilhando no escuro. Nathan encontrou minha mão sobre o console e ficou ali. Foram 6 semanas até a poeira baixar e mostrar onde cada coisa tinha caído. O casamento foi adiado por tempo indeterminado, o que, no mundo dos casamentos, geralmente significa nunca. Tiana leu a pasta. Eu sei disso porque ela fez algo que eu nunca pedi. Ela mesma entrou em contato com a família de Bergen County. A mãe, que nunca tinha conhecido Tiana, passou 2 horas contando sobre um homem encantador, um noivado acelerado e dinheiro que simplesmente desapareceu. Em algum momento daquela conversa, minha irmã ouviu a própria história sendo contada pela voz de uma desconhecida. Às vezes, é preciso ouvir nossa história pela boca de outra pessoa para finalmente enxergá-la. Ela não me ligou. Numa terça-feira de setembro, recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Ele tinha um depósito em Jersey cheio de caixas da Mary Ventures. Você estava certa. Ainda não consigo falar sobre tudo. Obrigada. Não respondi com nenhuma frase inteligente. Só escrevi. Estou aqui. Sem cobrança. Ela respondeu com um coração. E foi ali que nossa relação ficou. Uma porta aberta só 1 centímetro. Mais do que algumas irmãs jamais conseguem ter. Depois descobrimos que o espaço do casamento tinha uma cláusula de cancelamento de 90 dias. E veio a frase que eu jamais teria colocado em qualquer previsão financeira. Meu pai resolveu tudo. Gerald Sinclair vestiu o terno que costumava usar em funerais, dirigiu até o local da festa e conseguiu recuperar boa parte dos $12.000 da entrada. Depois, discretamente, começou a pagar o restante da dívida do empréstimo usando parte da própria aposentadoria. Foi a primeira grande confusão em 40 anos de casamento que ele resolveu sozinho. Quando me contou pelo telefone, parecia 10 anos mais jovem. Minha mãe não fala comigo desde julho. O cartão de aniversário que enviei voltou sem sequer ter sido aberto, devolvido ao remetente com a letra impecável dela. E tia Denise fez questão de garantir que toda a família conhecesse a versão oficial. Segundo ela, eu havia humilhado uma noiva destruída e virado as costas para minha própria família. Os vizinhos, pelo que fiquei sabendo, ouviram a versão deles junto com a sobremesa. O velho livro-caixa continua existindo. Algumas máquinas você não consegue simplesmente desligar. Às vezes, tudo o que pode fazer é se desligar delas. Chase reapareceu em Charlotte menos de 1 mês depois. Nova LLC, novo site, novas fotos sorrindo. E uma nova mulher usando um pequeno diamante em um anel chamativo demais. Nathan ainda consulta os processos de vez em quando. O processo de Bergen County continua avançando devagar e, quando chegar ao fim, todo o rastro de documentos que começou naquela mesa da minha cozinha estará registrado publicamente, pronto para finalmente servir a algum propósito. Passamos o dia de ação de graças no nosso apartamento. Nathan cortou o peru. Melissa foi a única parente que apareceu e que, antes de me julgar, teve a coragem de perguntar o meu lado da história. Ela também trouxe aquela horrível salada de frutas com marshmallow que ela adora. E nós comemos mesmo assim. 2 colegas de Nathan, que não tinham para onde ir naquele feriado, ficaram até meia-noite, rindo e conversando na minha cozinha. Foi quando percebi que família, às vezes, é algo que você pode reconstruir com as próprias escolhas. Naquela manhã, antes de colocar o peru no forno, eu tinha aberto uma conta de poupança. Uma conta para o futuro. Para um dia que ainda não existia. Para uma criança que talvez viesse a existir. O campo para colocar um apelido me fez parar por alguns segundos. Então digitei. Presente, não obrigação. Eu trabalho avaliando riscos. E, depois de 36 anos vivendo dentro da economia emocional da minha mãe, existe um único número que realmente importa. Amor que mantém uma conta corrente não é amor. É empréstimo. E você pode decidir, em qualquer idade, independentemente de quem escreveu seu nome naquela cobrança, parar de pagar uma dívida que nunca escolheu assumir. Essa é a minha história. Uma cobrança, 3 advogados e um marido tranquilo que só precisou de um envelope.
Se você já foi tratado como o banco da família, escute uma coisa: a conta é sua. E você tem o direito de encerrá-la. Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que ainda está pagando uma dívida que nunca assinou. Conte sua história nos comentários, inscreva-se no canal e nos vemos na próxima.